Bíblia no Salmo 91. Como já estou trazendo mensagens há muitos dias sobre o Salmo 91. Salmo 91, verso de número 5. Salmo 91, somente o verso 5. Todos acharam? A minha tradução, ela diz assim: você não terá medo do espanto noturno ou do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Amém? Assente-se, por favor. Você não terá medo do terror noturno ou do espanto noturno. Salmo 91 é um salmo que destaca principalmente a proteção de Deus. Um Deus que defende alianças, um Deus que é fiel, um Deus que é bondoso, um Deus que é justo, um Deus que é maravilhoso. Salmo 91, ele vai nos ensinar a respeito de quem o escreveu também, porque viveu situações extremas na vida. Viveu situações absurdamente limitadas e milagrosas na sua vida. Moisés foi um homem que viveu o auge das dores, o auge da competição, o auge da perseguição. Moisés foi um homem que sofreu o auge dos problemas emocionais, sentimentais, físicos, porque ele quase morreu também. Um homem que teve conflitos extremos e alguém que sabia o que estava escrevendo. Davi foi um homem que também viveu o auge de todas essas coisas, e Deus os honrou, porque essa ligação, ela resgata, essa ligação ela transforma, essa ligação ela traz um renovo. E o verso 5, quando fala sobre espanto noturno, que é o que me chamou a atenção, ele vai destacar na nossa vida momentos específicos. Nós vivemos em ambientes estressantes, ambientes que eram para ser ambientes de descanso, ambientes com objetivos específicos, mas muitas vezes são ambientes estressantes, ambientes de competição, horizontes distantes do que planejamos muitas vezes, frustrações, ambientes pressionantes, como escolas, trabalho, casa, clubes, organização religiosa. Então o medo, as frustrações, mudanças repentinas, ansiedade, tende a alcançar o objetivo que é tirar de nós, de mim e de você, o descanso reparador. O descanso reparador. Então o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, o objetivo do espanto noturno, o objetivo do terror noturno é tirar o descanso reparador. Rumores de guerra, desemprego, percas, situações alarmantes, oportunidades boas se perdendo, vão produzindo uma verdadeira aflição na alma. Algumas pessoas, mesmo cristãos verdadeiros, deram ouvidos à tempestade que estava ao seu redor, a água entrou dentro do barco, perderam o foco em Jesus, como aconteceu com Pedro, e acabaram afundando em um momento, em uma noite. Dar ouvido em certa instância é sair do esconderijo do Altíssimo. Descanso reparador nos trará renovo, e todos nós precisamos. Mas eu quero atentar no que Deus irá nos livrar com a promessa dele, porque Deus quer nos livrar desse espanto noturno, dessa perturbação que nos impede de relacionar ou raciocinar aquilo que é espiritual, aquilo que é lógico, aquilo que é melhor. O segundo ponto que me chama a atenção, eu não posso demorar hoje, o segundo ponto que me chama a atenção do espanto noturno é a perturbação do sono. Meu irmão, tanto eu quanto você já ouvimos aquelas propagandas
dos doutores do sono, não é verdade? Talvez alguém aqui é doutor do sono. Colchões magnéticos, promessas disso, promessas daquilo, travesseiro isso, travesseiro daquilo. Por quê? Eles mesmos dizem: o teu sono é tão importante que você passa mais da metade da tua vida dormindo, ou metade da tua vida pelo menos, ou no mínimo você tem que passar 30% da tua vida dormindo. Mas o sono reparador é o que constrói as nossas memórias. É no sono que o nosso cérebro limpa o lixo. Por que nós não lembramos de tudo do passado, de muitos detalhes? Porque o nosso cérebro, ele é seletivo. O nosso cérebro lembra geralmente de tudo que provoca emoções, pois as emoções, elas provocam memórias. E o sono é importante para tirar do subconsciente os medos, os temores. E para isso, o sono tem um processo e precisa ser respeitado. O sono, ele precisa ser reparador. Para isso, o sono tem esse processo. O primeiro nível do sono aí é quando a pessoa entra no primeiro estágio do desligamento. E o segundo sono é um segundo sono mais leve. Porém, um estágio do sono que não traz descanso, ele não vai ser reparador, ele vai ser perturbador. O nosso organismo, ele está tentando desligar o cérebro de qualquer atenção, para que a gente possa organizar para os próximos desafios. Deixar para conversar assuntos na hora de dormir é a pior coisa que tem. Deixar para você lidar com situações estressantes na hora de dormir é desastroso. Desastroso. Nosso sono é tão importante que nós, sendo enfático aqui, dormimos pelo menos 30% ou metade da nossa vida. Agora, Satanás, ele tenta usar uma sequência de ritmos estressantes para que nós não consigamos nos desligar. Terceiro ponto que eu quero destacar para vocês: isso gera batalhas noturnas. Todos nós aqui já tivemos batalhas noturnas, em que você acorda pior do que você foi deitar. Existem alguns pontos na psicologia que descrevem melhor isso. Um dos pontos é chamado de neurastenia. O que é neurastenia? A pessoa, ela não consegue se desligar das suas indignações. A pessoa não consegue se desligar da sua rotina, das situações da sua rotina. Eu lembro quando eu trabalhava, eu tinha 14 anos, eu trabalhava numa empresa, eu acho que nem existe mais, chamada Rejane. Era uma empresa de condimentos. Eu saía da empresa e ia direto para a escola à noite, mas eu trabalhava moendo pimenta em grão, para virar pimenta em pó. Usava aquela mesma máscara que você usou contra o Covid, que não adianta de nada. Pelo menos para moer pimenta não adiantava de nada, porque o nariz ficava escuro ao redor, e aquilo corroía. E você embalar canela em pó também, era um desastre aquilo. Mas eu lembro que a contagem, ela era manual, depois ia para um supervisor que contava manualmente também, para conferir. E eu lembro que isso era tão estressante, porque trabalhar das 8 da manhã, tinha uma hora de almoço, até as 6 da tarde, você embalando, pesando, e colocando e contando. Eu lembro que eu ia dormir, daqui a pouco eu começava a contar, 1, 2, 3. E por muitas vezes, você percebe que a tua rotina, ela fica tão ligada na tua mente, que você não consegue se desligar. Então, o dia dessa pessoa acaba ficando improdutivo, porque ela não consegue descansar, não consegue produzir, porque não conseguiu relaxar. Outra coisa também, que faz com que a pessoa, ela não tenha um sono adequado, eles chamam de bruxismo. Apertar os dentes, ou cerrar a mandíbula em excesso. Isso pode ocorrer pela concentração intensa em algo, ou um extenso nível de ansiedade situacional. Atenção, a resistência contínua para receber alguma notícia ruim ou dolorosa desenvolve essa rigidez exaustiva, como se a pessoa estivesse sempre pronta para receber uma bolada. A ausência de perdão
causará ansiedades extremas. Outro ponto, a paralisia do sono. A paralisia do sono é a incapacidade de se mover ou falar ao adormecer ou quando acorda. Olha só que interessante, a pessoa está dormindo, a paralisia do sono, a pessoa ela está visualizando algo, mas o seu corpo não se mexe. Nós, cristãos, pentecostais, entendemos muitas vezes como verdadeiras batalhas espirituais isso, por muitos momentos. Pessoas que descrevem como se tivesse uma sombra enforcando em cima da pessoa, e talvez você já passou por essa experiência, e eu já ouvi muitos e muitos relatos de pessoas. Teve um pastor que ele chegou, ele falou: esse dente aqui eu quebrei de tanto que eu apertei, pela angústia, pela aflição que eu sofri nisso. Então eu não tenho dúvida que o inimigo das nossas almas, ele quer se aproveitar de qualquer brecha que diz respeito ao nosso descanso. Qualquer brecha. E a pessoa ela acorda mais desgastada ainda. Quarto ponto que me chama a atenção, eu preciso entender algo. Confiar em Deus trará posturas de descanso. Já viu a expressão que diz assim, dormir como uma criança? Meu irmão, eu não sei como é que foi a tua criação, mas lá em casa, meu pai e minha mãe, a gente dormia cedo. Mas algumas vezes meu pai e minha mãe estavam em bailão, e eu lembro que eu dormia em cima de banco, dormia debaixo de banco, dormia em qualquer lugar. Porque o sono de uma criança, e aquele som estourando o ouvido. Eu lembro uma vez que eu fui numa vigília, numa comunidade terapêutica, e aquilo eu achei interessante. As caixas de som, eram uma parte rural, estourando. E era uma vigília porque era um retiro, e eu estava lá e eu estava amando aquilo. E de repente estourou uma bomba no lugar. As crianças que estavam dormindo não acordaram. Não acordaram. Dormir como uma criança, por quê? Porque a criança acredita que alguém está zelando pelo seu sono. Alguém está guardando você. O homem ou a mulher, quando se sente em perigo, não consegue descansar, não consegue dormir. E isso tem uma validade bíblica que diz: maldito o homem que confia no homem. Maldito, e ela completa para que entendamos: maldito o homem que confia no seu próprio braço. Confiar em si tem um limite. É importante você ter uma autoestima, mas há um limite até onde você tem isso e até onde você confia em Deus. Senão você vai achar que tudo depende de você. E isso, meu irmão, vai te perturbar extremamente. Isso vai perturbar. Cuidado. Confiar em Deus vai trazer para mim e para você uma ideia de descanso. E de verdade, Deus sabe de todas as coisas. O Salmo capítulo 3, verso 5 diz assim: eu me deito e durmo, e eu torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me sustenta. Amém? Salmo 4, verso 8 diz assim: em paz eu me deito, e logo eu adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 127, verso 2, parte B: o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Jeremias 31, versículo 25 e 26: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei em redor, meu sono tinha sido agradável. Jeremias, mesmo vivendo em meio a tormenta, uma invasão, ele foi apacentado pela promessa de restauração de Deus. Quando ele acordou, ele percebeu que o seu descanso foi agradável. Jesus, no capítulo 4 do livro de Marcos, a Bíblia diz que ele dormia no meio de uma tempestade. Você consegue entender isso? Nos deixando o exemplo que é possível dormir profundamente, mesmo em meio à tormenta. Tem até um hino que ficou famoso pelo cantor Gessé. O cantor Gessé faleceu em um acidente.
tinha um daqueles Escort XR3, ele estava a 191 por hora. Esse era o espinho na carne dele. Ele bateu e ele faleceu. Mas se cantava muito esse hino nos anos 80, é um hino da harpa. E ele disse que o pai dele cantava muito esse hino para ele. O pai dele cantava. E isso, ele decidiu para ele poder ter paz. Quando houve a conversão dele, ele disse que ele gravou um CD só desses hinos que o pai dele cantava. E um hino que ajudava a dormir, um hino que ajudava a descansar, é um hino maravilhoso, nos ajuda muito. Ele diz assim: finda-se este dia que o meu pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Guarda o marinheiro no violento mar, e aos que sofrem dores queiras confortar. Ao tentado estende sua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Quando ele fala isso, é uma verdadeira oração, que se você aprender o que está dizendo nesse hino, não tem como o seu coração não descansar. Não tem como você não ter paz, porque você está olhando na direção certa. Quinto ponto: Deus quer te trazer o sono de uma criança bem guardada. Inclusive Deus deu resposta para alguns enquanto descansavam. José, Davi, Jacó, por exemplo, ele estava dormindo com um pouco de mantimento, depois de situações em que ele teve que fugir, e Deus se apresentou. Quando ele acordou, ele fez uma aliança com Deus financeira, porque essa possivelmente era uma das maiores preocupações dele. Daniel também. José, pai de Jesus, pai de criação de Jesus, da mesma forma estava perturbado, mas um anjo apareceu para ele em sonho e o apacentou. Pedro, da mesma forma, quando estava perturbado religiosamente, um anjo apareceu para ele, o mostrou algumas coisas. Até o próprio anjo disse assim: olha, não digo que é impuro, que o Senhor purificou. Isso é, o direcionou no meio do descanso. Descanso é um mandamento moral e não é um dia religioso. Deus disse para os israelitas para que eles guardassem o sábado servindo ao Senhor. Depois da ressurreição, os cristãos, eles iam à sinagoga no sábado, celebravam cultos, e os cristãos, eles começaram a ir no domingo. Eles começaram a celebrar cultos no domingo. Mas o que eu quero dizer é que pouco importa sendo sábado ou domingo. O que importa é servirmos ao Senhor. O que importa é entendermos isso. Mas eu preciso entender que aquilo que nós desligarmos aqui na terra será desligado no céu. O que ligarmos aqui será ligado no céu. A Bíblia não se baseia em colocar regra em sua vida, mas protegê-lo por um caminho de princípios. Porque quando a gente está cansado, escute o que eu vou falar para você. Quando a gente está cansado, a gente faz muita besteira. Quando a gente está exausto, a gente fala muita besteira. Quando a gente está cansado, nós não pensamos direito. Já viu uma pessoa que está horas e horas dirigindo, horas mais horas dirigindo? Você já viu uma pessoa, quando ela está exausta no trabalho, você já ouviu falar de tantas doenças ou síndromes que tem aí por conta disso? Agora da moda é a burnout, não é verdade? Burnout. Antigamente era só estresse, né? Nos anos 90 falava-se muito sobre estresse, mas hoje se fala sobre burnout, hoje se fala síndrome do pânico, muitas outras coisas.
E talvez eu me dirijo a alguém que está muito cansado. Talvez eu me dirijo a alguém que está muito atrapalhado na vida. Jesus disse que se eu e você estivéssemos cansados, sobrecarregados, nós poderíamos ir até Ele e seríamos aliviados, desde que buscássemos conhecê-lo, conhecer sobre Ele, que é manso e humilde, e com certeza nós iríamos achar descanso para a nossa alma, porque eu aprendi que a mesma fé que nos faz vencer em tempos difíceis, é a mesma fé que nos faz resistir em momentos de tribulação e ter posturas corretas em momentos de tribulação. Eu não sei como é que está a tua alma, eu não sei como é que está a sua vida, mas eu sei que a confiança em Deus, ela pode mudar toda a realidade, começando dentro de você, começando entregando o teu coração, as tuas preocupações diante de Deus e desfrutando daquilo que o Senhor lhe permitiu ter, ser e fazer. Confia ao Senhor, e eu tenho certeza que você terá um outro descanso. Eu tenho certeza que você terá autoridade para que esse espanto noturno, ele não tire a tua paz, ele não tire a tua qualidade, ele não destrua aquilo que Deus confiou na tua vida como melhor, ou a própria vida. Eu vejo pessoas extremamente exaustas indo para o caminho das drogas. Eu vejo pessoas extremamente exaustas largando o seu emprego, largando o seu ministério e largando tudo. Eu vejo pessoas extremamente exaustas que na impulsividade cometem suicídio, ou no mínimo tentam cometer suicídio. Mas a exaustão é exatamente onde Satanás se apresenta com falsas soluções. Porque depois de 40 dias de deserto, Satanás se apresentou a Jesus no meio de um deserto, apresentando para ele 3 soluções que eram falsas, tentando agir de diversas formas. Por isso ele é o nosso Salvador, porque ele é perfeito. Por isso ele é o nosso guia, porque você só guia alguém em um deserto que você já passou, e ele venceu no meio de um deserto. Por isso ele é quem ele é, e tem toda a autoridade, como a Bíblia diz, para que eu e você possamos entregar todos os terrores, todos os temores, toda a situação que tenta assombrar a nossa vida diante dele. Por isso eu quero convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus, porque hoje Deus está firmando mais uma promessa na minha e na tua vida. Qual promessa, pastor? A promessa de nos livrar do espanto noturno. Você pode fazer uma oração à noite, você pode fazer uma oração antes de dormir, você pode pedir para que os anjos do Senhor te guardem, você pode pedir a presença que faz toda a diferença. Você pode pedir para Deus, para que Ele venha guardar, meu irmão, os seus sonhos. Você pode pedir para Ele, para que Ele venha guardar o seu coração. Você pode confiar a Ele, e eu não tenho dúvida nenhuma que Ele vai restaurar o coração de uma criança em você, no sentido de descansar, porque o mundo nos perturba. Quando você vê, isso é interessante, isso é provado pela ciência, uma criança que está no ventre da sua mãe, e situações estressantes dessa mãe começam a ser alarmantes, essa criança, ela já nasce com uma série de questões estressantes, porque ela está sendo preparada para chegar num mundo de terror, num mundo de ameaças, num mundo tenebroso. Aquela criança, ela já tem sérias situações ali. Eu já presenciei crianças que nasceram na abstinência de drogas, porque a mãe usava, e a criança tem que ficar na incubadora 2 horas, chorando por situações extremas assim. Pelo bem, nós precisamos, todos nós precisamos aprender a descansar em Deus. Amém?